A graça e a paz do Senhor para todos. Estamos de volta para darmos continuidade a esta nova série de mensagens sobre experiências com Deus. Esse é o nosso terceiro vídeo. Já fizemos um primeiro introduzindo o assunto, já fizemos um segundo falando da nossa primeira experiência com Deus em nossa infância. E agora vamos falar da nossa segunda experiência de vida com Deus, que foi na nossa adolescência. Inclusive, para cada fase da nossa vida, Deus tem nos dado algumas experiências singulares com Ele, né? Nesta segunda experiência, eu irei narrar uma questão de trabalho. Uma experiência que Deus me concedeu quando eu ainda estava jovenzinho, né? Já rapaz praticamente. E eu queria trabalhar, eu estava cansado de não fazer nada. E eu certa vez orei a Deus, né? Estava assistindo televisão e fiz uma oração a Deus, né? Para que Deus me desse um emprego. Agora, o interessante é que eu não queria qualquer emprego, viu? Eu fui um pouco exigente, entre aspas, né? Eu pedi a Deus um emprego cômodo. Eu queria muito trabalhar em um trabalho semelhante ao da minha mãe, porque meu pai, ele era técnico de refrigeração, né? Trabalhava em oficina e eu não gostava muito daquele ambiente, sujava muitas mãos, né? Não que eu fosse orgulhoso, não era isso, né? Era o ambiente em si que eu não me adaptava muito. Já minha mãe trabalhava em uma biblioteca, ela era funcionária pública, bibliotecária, né? Eu gostava mais do ambiente de trabalho dela, né? Onde tinha livros, onde eu podia ficar ali mais à vontade, né? Não me sujava tanto, né? Com graxa, essas coisas todas. Se bem que quando eu ia para a oficina com meu pai, eu ajudava lá, né? Pintava grade, pintava motor de geladeira e assim por diante, né? Mas não tinha muita tendência para a questão da profissão do meu pai. Eu até cheguei a fazer um curso, né? Profissionalizante na área de refrigeração, mas não me adaptei. E o que eu queria mesmo era algo assim no estilo da minha mãe, né? Eu acreditar, como de fato aconteceu, que seria melhor para seguir carreira. E eu disse para o Senhor em oração, se eu queria um trabalho assim, né? Onde eu pudesse ficar num birô, onde eu pudesse ter aquelas janelas com aquelas cortinas venezianas. Fui dizendo para Deus, né? Na minha oração de jovenzinho, né? Humilde, né? Como eu queria trabalhar. E o interessante é que Deus me deu um emprego, né? Do jeito que eu pedi a Ele. Mas antes de contar essa história, eu quero ler aqui um texto da Santa Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo de número 13, verso de número 7, aonde o Senhor Jesus diz o seguinte para Pedro, quando o chama para lavar os seus pés. E Pedro recusando, né? Achando que o Senhor não podia fazer aquilo com ele, né? Que afinal de contas o servo era Pedro, né? Pedro é que deveria lavar os pés de Cristo, e não Cristo lavar os pés e não Jesus lavar os pés de Pedro, né? Mas o fato é que Jesus insistiu com Pedro para lavar os seus pés e disse o seguinte: você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Aquele gesto do Senhor Jesus Cristo ali de lavar os pés dos seus discípulos, inclusive o de Pedro, foi uma lição de humildade, né, para mostrar que ele, como sendo Senhor, estava ali para servir. Pedro e os demais apóstolos deveriam aprender também este princípio, né, da vida cristã e da vida ministerial, de servir aos outros, né, como de fato ele aprendeu depois. Então, partindo, né, deste texto aqui, né, o que eu quero dizer é o seguinte, é que tem coisas que Deus faz na nossa vida que a gente não entende no momento, só vai entender depois, né? Por que Deus realiza certas coisas, né, na nossa vida, por que Deus atende certas orações. E eu não sabia por que Deus, né, haveria de atender uma oração tão simples, né, tão despretensiosa como eu estava fazendo, né. Eu já tinha feito tantas outras orações mais sérias, né, para Deus, até mais urgentes, e Deus não tinha atendido, mas aquela Deus atendeu. E eu fui trabalhar em um ambiente, né, de escritório,
Na época, a empresa que eu trabalhei foi a empresa Expresso Guarabirense, uma empresa de ônibus muito famosa aqui no estado da Paraíba. E o interessante é que minha mãe já tinha tentado uma vaga nesta mesma empresa, onde um dos sócios, eram 6 sócios, e um dos sócios, né, era evangélico, né, e minha mãe foi falar com ele, fui na casa dele, né, morava próximo de uma feira livre, e minha mãe falou com ele recebeu muito bem, mas ele não deu esperança de chamar, né. Foi inclusive eu e meu irmão. E o emprego, a princípio, estava sendo apontado mais para o meu irmão do que para mim, né? Mas o fato é que saímos dali sem nenhuma esperança, mas minha mãe, né, saiu dali com um pressentimento. Ela disse, Deus vai dar sim este emprego para um de vocês. Eu não sei qual é de vocês, mas Deus vai dar sim esse emprego para um de vocês. Eu creio. O homem diz não, mas o que vale é a palavra de Deus. O interessante é que o tempo passou, não passou tanto tempo assim, mas o tempo passou. Minha mãe não sabia desta oração que eu tinha feito também. E o fato é que surgiu uma vaga em um dos setores de escritório desta empresa. E quem trabalhava neste setor era um presbítero da igreja. Ele era uma espécie de chefe deste setor. E quando ele soube que eu queria trabalhar, ele nem sabia que eu tinha falado com o dono, né? Com um dos donos lá. Quando ele soube que eu queria trabalhar, ele se animou logo, disse, não, chame Samuel, né? Diga à mãe dele que ele venha, porque tem uma vaga aqui, a vaga vai ser dele. Tem outros candidatos no meio, mas a vaga vai ser dele, né? Manda ele vir, que eu gosto muito dele, é uma benção na igreja, manda ele vir. Eu cantava na época na igreja, né? E muitos irmãos eram edificados. Eu nem sonhava em ser pregador, muito menos pastor, nem seminarista, nem nada. Mas o fato é que eu fui trabalhar nessa empresa. Quando eu me apresentei, né, eu me apresentei não ao sócio que era evangélico, me apresentei a um sócio que inclusive era católico, uma pessoa de muito, né, muita boa índole, né, e ele me recebeu de braços abertos, disse que estava contratado, inclusive eu ainda era de menor na época, estava para ainda ficar de maior, ia levar uns 2 anos para ficar de maior. E fiquei de maior trabalhando nessa empresa, né? Mas o fato é que eu fui contratado ainda sendo de menor, sem carteira assinada e tudo, né? Por meio do contrato. E quando o sócio que era evangélico chegou, que me viu lá trabalhando, ele me reconheceu, né? E disse para o chefe do setor, que era o presbítero, que não era eu, o rapaz, para ocupar aquela vaga, que já tinha outra pessoa. Mas o outro sócio, que era católico, né? Junto com os outros, né? Eles gostaram de mim e eu fiquei, né? E depois esse mesmo irmão, né, que era um dos sócios, ele começou a se familiarizar mais comigo, né? E aceitar como funcionário dali, né? E foi aquela bênção toda. Mas o fato é que teve uma certa relutância no início, mas eu terminei ficando com a vaga. Agora, para ver como as coisas que acontecem na nossa vida, né? Nas nossas experiências particulares com Deus não são casuais, porque Deus não respondeu aquela oração para fazer o meu gosto, mas para fazer a vontade dele através da minha vida e da minha própria vida. Porque foi através daquele emprego que depois eu fui para o seminário. Eu me lembro que certa vez eu estava de férias da empresa e fui para minha mãe, a empresa ficava no interior, né? Mas uma de suas sedes ficava na capital, em João Pessoa, aqui onde eu moro hoje, e em uma de minhas férias passamos pelo seminário, né, do Betel Brasileiro, que fica aqui também na capital paraibana, e eu do nada, nem imaginava, né, o que eu estava falando. Do nada, eu cheguei para minha mãe, né, e pela janela do ônibus, eu fui com ela para João Pessoa fazer compras, e da janela do ônibus, do nada eu disse para minha mãe, né, mãe, eu ainda vou estudar aqui. Não sabia nem o que era, só achei muito bonito lá a estrutura. Eu disse, mãe, eu ainda vou estudar aqui. Já que era uma faculdade, alguma coisa assim. E minha mãe sabia o que era, né? E ela disse, amém, meu filho, eu creio que Deus faz as coisas, né? Sabendo o que realmente faz. Esse emprego que você conseguiu aqui não foi por acaso, não. Deus sabia que você um dia ia servir a Ele, né? E preparou todas as coisas. E de fato, né, eu passei 4 anos naquela empresa. Neste período eu tive uma experiência de conversão que eu vou contar mais na frente.
E logo a minha conversão eu fui para o seminário, logo após minha conversão, pouco tempo depois. E o que me ajudou a fazer o seminário foi exatamente os passes daquela empresa, né? A passagem doada por aquela empresa chamada Passe Livre, né? Eu não tinha condições de viajar diariamente, semanalmente para o seminário, né? Porque eu não tinha dinheiro para ficar alojado no seminário. E o que a igreja custeava era as mensalidades. E eu tinha que me virar com as passagens. Eu não tinha dinheiro para isso. Mas como eu trabalhava na empresa, a empresa me concedeu essas passagens. Agora, ao mesmo tempo, a empresa disse, né? A gente não tem condições de manter você aqui no quadro de funcionário, ao mesmo tempo que você vai se dedicar ao seminário. Você vai ter que escolher. Agora, se você for para o seminário, a gente lhe dá as passagens, não tem problema. E assim foi acordado, né? Eu tive que deixar o trabalho e ir para o seminário. E o interessante é que eu passei 4 anos no seminário e, por ironia do destino também, né, por várias circunstâncias, que nós não queremos aqui tratar delas, quando eu estava terminando o seminário, né, já no último ano, ainda recebendo os passes, a empresa começou a entrar em declínio, e o fato é que a empresa terminou sendo vendida, né, mas eu terminei meu seminário, né, com o passe daquela empresa, né, concluí meus estudos e Deus não permitiu que a empresa fechasse antes disso, né? E aí eu colei grau em teologia, depois, né, mais na frente busquei a ordenação, mas isso já é outra história. Mas o fato é que tudo isso foi decorrência de uma oração que eu fiz na adolescência, uma oração despretensiosa. E esta foi a minha segunda experiência de vida pessoal com Deus. Que Deus possa lhe proporcionar muitas experiências com Ele também, seja na área de saúde, seja na área de trabalho e principalmente na vida espiritual.